próximo convidado é missionário integral da Casa de Oração Incessante, casado com Maria, onde são naturais no interior do Paraná. Vamos receber Yudi Sasaki. Som. E aí, gente, boa noite. Pô, mó bonitinho, hein? Maneiro o vídeo ali. Deixa eu me arrumar aqui. E aí, gente, vocês estão bem? Boa noite, me chamo Yudi. Galera já veio ali, o PlayStation. Gente, essa é uma piada velha, gente. Você escuta desde o começo, mas tá tranquilo. É isso mesmo. Pra quem não me conhece, meu nome é Yudi. Eu sou aqui tô no Rio faz 3 anos. Esse mês fiz 3 anos aqui, como missionário integral, lá da Casa de Oração Incessante. Sou casado com a Maria. Tá ali, mulher mais linda da minha vida. Vim aqui com os meus amigos também, o Pacheco, o Tainá, o Piá, o Abner. Então eu estou em família, gente. São os meus amigos de aliança. E eu estou muito empolgado para estar aqui. Eu espero que seja recíproco. Ih, não é não, hein? Gente, vamos lá, tem que reagir. Dá um grito, vamos comigo. Já conheci o Vitor ali. Gente boa demais. Já tive aqui em 2022. Quando o Michel estava aqui, o Mike. E eu conheço uma galera aqui que já estava lá na nossa base. Um amigo ali. É isso aí. Vamos fazer uma oração. Jesus, eu peço para que você atue nesse lugar. Eu peço para que sua presença repouse nesse lugar. Espírito Santo, sinta a vontade em nosso meio. Nós queremos hospedar a sua presença, Espírito Santo. Use-me além das minhas limitações. Eu peço para que nós consigamos honrar a sua presença, Espírito Santo. Você é o mais importante. Você não é um Deus esquecido, Espírito Santo. Nós honramos sua presença. Amém. Gente, vou conversar com vocês hoje sobre 2 assuntos, tá? Na verdade, 2 assuntos que se completam em um só. A gente vai falar sobre amizade com Deus. Estão aqui? Amizade com Deus e oração. Talvez você pode perguntar para mim, o que tem a ver amizade com Deus e oração? Rapidamente pode dizer que só Deus nos faz orar. Até para ver Deus, a gente precisa que Deus abra os nossos olhos para ver Ele. Jonas Madureira fala que é como se a gente fosse cego em um lugar escuro. E não basta só acender a luz. O cego, por mais que acenda a luz, ele não consegue ver. Ele precisa que Deus cure da cegueira. Então, só a amizade com Deus nos faz orar. E só através da oração que a gente constrói essa amizade com Deus, esse relacionamento. Olhando bem, a gente vê a vida de Jesus e a gente vê a vida dos discípulos. Vamos lá, gente. Os discípulos, eles caminharam com Jesus. Eles viram Jesus curar, eles viram Jesus andar sobre as águas. Mas a gente não vê na Bíblia os discípulos chegando para Jesus e falando assim: Jesus, me ensina a andar sobre as águas. Pô, mal maneiro, né? A gente não vê isso. Jesus, me ensina a tirar moeda da boca de um peixe. A gente não vê. Jesus, me ensina a multiplicar pão. A gente não vê. O que a gente vê na Bíblia os discípulos dormiram e acordaram com Jesus durante 3 anos.
E o que a gente vê é ele chegando para Jesus e falando: Jesus, me ensina a orar. A gente pode ver que os discípulos, eles tinham a plena convicção de que o ministério de Jesus e a vida de Jesus era resultado do tempo que ele gastava em oração. Vocês estão aqui, gente? Mas vamos ser sinceros na nossa geração? Vamos ser sinceros uns com os outros aqui, entre amigos? Mediante a tudo que é pregado sobre o que Jesus pode dar pra gente. Opa. Valeu, mano. Tamo junto. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vocês vão me conhecer, vai. Mediante a tudo que é pregado sobre o que Deus pode fazer por você. Mediante a tudo que a gente escuta sobre o que Deus pode fazer por nós e pode dar para nós, quem de nós almeja pela oração? Deus pode dar tudo para nós. Deus podia dar tudo para os discípulos. E os discípulos chegaram e falaram assim: Jesus, eu quero orar igual você. A resposta para a pergunta de quem almeja pela oração é simples: os amigos de Jesus. Heaven Hill, aquele que escreveu aquele livrinho, que é uma paulada, é bem fininho, porque tarda o pleno avivamento, ele fala que nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Mas então, pensando nisso, se nós precisamos orar para conhecer Deus, então, se nós devemos buscar isso, um relacionamento com Deus, então entra naquela velha história do qual é o meu propósito, Jesus. Será que eu fui chamado para pregar às nações o evangelho? Será que eu fui chamado para ser mãe, ser pai? Você consegue entender que atrás dessas perguntas do qual é meu propósito, sempre está um grito gigante da nossa alma gritando assim: Jesus, eu quero um significado além de você, além da oração. E todas essas coisas são legais, cara. Você pode ser pastor, você pode ser mãe, pode ser pai, não estou falando que é errado. Mas, gente, isso é tão pouco perto do que Deus pode dar pra gente. Um carro legal é tão pouco perto do que Deus pode dar pra gente. John Piper fala que o fim supremo, presta atenção aqui, gente, essa frase é muito, muito importante. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Então, para que você foi criado? Sabe aquela frase? Existem 2 dias mais importantes na sua vida: o dia que você nasce e o dia que você descobre para o que você nasceu. Quando já ouviu essa frase aqui? Gente, essa frase ela atormenta a gente, né? Então hoje é o dia mais importante da sua vida. Olha só, você vai descobrir para que você nasceu. Você nasceu para ter prazer em Deus e desfrutá-lo plena e eternamente. Vamos lá, gente, amém? A gente não está falando de algo simples. Eu não estou falando que você nasceu para ser um grande empresário, por mais que você possa, está tudo bem. Eu estou falando aqui que Deus deseja trazer você para perto. Abra a Bíblia aí, João 15. João 15, é isso? João 15, 12, desculpa aí.
João 15, versículo 12. Quem achou, diga... Não, tô brincando, gente, tá tranquilo. Fala assim, versículo 12. Vai passar aqui, só para eu... Vai. Legal. Ah, não, aí fica difícil. Obrigado. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Só para dar, né, um contexto, aqui é Jesus falando, tá? A Bíblia toda é a palavra de Deus, mas aqui é a palavra de Deus falando. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que vi de meu Pai eu vos tenho feito conhecer. Vocês não me escolheram, olha isso, mas eu vos escolhi. Eu vos nomeei para que vai e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu Pai pedir, Ele vos conceda. Então, há um convite aqui. Jesus está falando: vocês não são mais meus servos, agora vocês são meus amigos. E quando a gente fala sobre isso, nós vemos que Deus, Ele tem um chamado para todo mundo aqui. O meu chamado aqui é igual ao seu. Nós somos chamados para ser amigos de Deus. Esse é o fim da nossa alma. Então a gente percebe que Deus não está atrás de funcionário, gente. Deus não está atrás de funcionário, Deus está atrás de gente apaixonada. Sabe, eu estou 3 anos como missionário integral, é pouco tempo. Provavelmente o pastor aqui tem muito mais tempo. Mas o que a gente vê no campo de missão é que muitas pessoas buscam isso como fim supremo da existência. O dia que eu vou ser missionário integral. Mas a verdade é que, presta atenção no que eu vou falar, para que não saia de forma errada, mas se o fim supremo da sua existência é você ser integral, então ser integral é um ídolo para você. Estão entendendo? Dá para entender, gente? E sabe o que Deus faz com os ídolos? Quando a arca é deixada do lado da estátua de Dagon, quantos lembram dessa passagem? É muito fácil se Deus simplesmente retirasse o nosso ídolo. Então nosso ídolo está aqui, esse aqui é o nosso coração. Aí eu falo: Deus, tira aquele ídolo. É muito fácil se Deus fizesse isso aqui, ó. E pronto, sumiu. Mas quando a arca está lá do lado, a gente vê que eles vão ver e do nada aquela estátua está no chão. Aí eles vão lá, levantam a estátua. No outro dia eles vão lá, a estátua está no chão e mais, está quebrada. Então o que Deus faz com o seu ídolo? Ele não tira, Ele quebra e chama você para assistir. Aí a situação é o seguinte, né? A gente cria vários ídolos no coração. Às vezes a gente quer ser o próximo nome citado. A gente quer ser a próxima estrela. Quer ser o próximo... Eu vou rasgar com vocês, tá? Quer ser o próximo Vilas Boas. Quer ser o próximo Luiz Hermínio. Gente, a gente precisa se arrepender dessas coisas, né? A gente quer escrever canções para ser tocada no Brasil inteiro. E cara, eu quero que você preste atenção. Eu não estou falando que Deus não gosta disso. Eu não estou falando que isso é ruim. É muito bom. Só que isso não pode ser um ídolo. E é por isso que a gente falou aqui, né?
Deus, Ele quer ser o único. E o pior hoje é que o Instagram, ele é uma vitrine de várias personalidades diferentes. E a gente fica ali, ó, se comparando dia após dia. Aí, quem é mãe aqui? Tem mãe aqui, gente? Ou só tem jovem que não é mãe? Tá, tem algumas. Legal. Não tô falando que quem é mãe é velha, tá, gente? Me perdoa. Aí a mãe tá lá no seu dia comum e ela tá vendo ali no Instagram aquela mãe que acorda de manhã, ela tem 3 filhos, né? Aí ela acorda de manhã, ela posta os stories, ela já tá maquiada, 9:30 da manhã. As crianças estão lá na mesa, comendo, educadamente, parece que é visita na própria casa. A mãe dá 9:30, essa aqui do Instagram, ela vai treinar, ela vai para academia. Aí você se vê do outro lado da tela, descabelada. Você tem um filho só. E parece que ele está voando, subindo no teto, no tudo. Aí você começa a se comparar com aquela pessoa e você fica mal. Falando assim, Deus, eu acho que eu não estou satisfeito com a minha vida. Isso não serve só para mãe, não. Serve para pastor, para quem está no ministério. Eu sei como é que é. É só eu que me comparo, gente. Você vê aquele Instagram, aquele pastor que é, cara, ele é pastor de uma igreja legal. Ele tira férias. Eu nunca tirei férias. Aí você começa a achar que eu não estou satisfeito com a minha vida. Mas a verdade não é que você não está satisfeito com a sua vida. A verdade é que você não está satisfeito em Deus. Eu queria tanto ouvir um amém. A gente precisa conhecer o Jesus que se revela de forma única para você. Então, se eu tivesse, vou fazer uma pergunta aqui, ó, para vocês. Eu quero que você responda na sua mente. Você tem 3 segundos. Quem Jesus é para você? 1, 2, 3, pronto. Eu não quero resposta do é o amor, é meu tudo. Jesus, ele é minha maior paixão. Você percebe que quando Jesus fala para Pedro, e quem vocês dizem que eu sou? E Pedro do nada, e fala, com convicção e clareza. Você acha que Pedro teve aquela convicção quando? É porque ele conheceu o Jesus pessoal. Eu vou dar um testemunho para vocês. Uma vez, eu estava mal. Uma vez não, é várias, mas essa foi. E eu estava com várias crises, tipo assim, dentro de mim. Eu já estava aqui no Rio. Eu estava pensando sobre o que Deus me chamou e tudo mais. Coisa de gente normal, né? E eu estava ruim, cara. E um dia eu estava pensando nisso. Cara, quem Jesus é para mim? Aí eu estava fazendo meu turno devocional. Estava lá fazendo turno devocional, tocando as mesmas notinhas ali, dó, ré, mi. Aí do nada eu comecei a ser respondido por Deus. Eu comecei a cantar. Eu encontrei um amigo fiel que vê minhas fraquezas e não vai embora e fica comigo. Eu fiquei 40 minutos cantando isso. Então, depois daquele dia, eu tive a identidade de Jesus para mim, sabe? Jesus é um amigo que vê a minha fraqueza e fica comigo. Quem Jesus é para você? Meu pai espiritual, Michel, ele fala que se tudo que a gente conhece sobre Deus, a gente aprendeu no púlpito, então a gente é tão profundo igual um pires.
Tozer diz que aquilo que vem à mente quando um homem pensa sobre Deus é a coisa mais importante que existe sobre si mesmo. Vou repetir, tá? Aquilo que vem à mente quando um homem pensa sobre Deus é a coisa mais importante que existe sobre si mesmo. Não é só a coisa mais importante. Aquilo que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus não é só a coisa mais importante que tem. Não, é sobre você. Então, às vezes, cada um aqui tem seu relacionamento com Jesus. E talvez você fale assim, cara, Jesus ele é um companheiro de guerra. Porque eu passei por tanta coisa e Jesus estava comigo, me ajudando. Sabe? Jesus é real. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio para testemunhar de Jesus. Então o Espírito Santo também é real. Então a gente precisa vencer essas limitações e realmente se comunicar com Deus. Voltando para o texto, o que Jesus usa para diferenciar um servo do amigo é uma característica. Ele diz que vocês agora não são mais servos, mas são amigos. Porque tá aqui em cima, ó, que legal. Não consigo ler, gente, desculpa. Porque eu contei para vocês o que o Pai me mostrou. Ou seja, vocês agora são meus amigos porque vocês conhecem o meu coração. Então agora que a gente sabe quem é o amigo e quem é o servo, a gente percebe que se a gente não tem esse conhecimento, a gente tem que se fazer uma pergunta. Vocês estão aqui? Tá legal? Olha o que diz no versículo 18 e 19 do mesmo capítulo, tá? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro ele me odiou. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não são do mundo, porque antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vão perseguir vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a sua. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Olha que novidade. Os amigos de Jesus sofrem. Então, não é mais argumento eu olhar para você e falar assim: cara, tua vida está tão difícil, é porque você está em pecado, é porque Deus não gosta de você, é porque você tem que se converter. Jesus está falando: foi difícil para mim, vai ser difícil para vocês. Olha que novidade legal. O versículo 1 do capítulo 16, o próximo capítulo, diz assim, coloca aí por favor, capítulo 16, versículo 1. Olha lá, vamos ler. Não precisa ler comigo não, só lê ali para você mesmo. É ruim, né, ficar assim tipo, enfim, vai lá. Tenho-vos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem. Jesus já avisou a gente. Eu lembro uma vez, eu estava lá em Santa Catarina, e eu passei na frente de uma igreja. Aí tinha uma placa lá fora escrito bem assim, pare de sofrer. Gente, seria tão lindo ter aquele meme. Me falaram que eu ia parar de sofrer, que eu ia andar de vitória em vitória. Mentiram, viu? Agora eu não estou falando que a sua vida vai ser ruim. Preste atenção no que eu estou dizendo. Porque a promessa de Jesus não é: vocês não vão andar pelo vale da sombra da morte. Quem já leu isso? Isso não existe. Mas a promessa é o que Davi diz: você está comigo.
Então Jesus está falando assim, vai ser difícil, cara. Vai ser difícil, mas existe um privilégio depois disso. Esses são os amigos de Jesus. É como um homem que encontra um tesouro, ele vai para casa, vende tudo que tem. Tudo que tem. Porque o valor do tesouro é maior. Olha só, vamos continuar lá. Capítulo 16. A segunda parte do versículo, né? Vocês vão estar tristes. Pode ir pro 2. Vou ler aqui. Vocês vão estar tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Me perdi um pouco. Vou ler de novo, tá? Vou resetar. Vocês vão estar tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E o versículo 22 diz assim: assim também agora, presta atenção, assim também agora, na verdade, vocês têm tristeza. Jesus está falando agora, nesse exato momento, 2024, aqui nessa conferência. Vocês têm tristeza, mas outra vez eu vou vir envolver vocês, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria não será tirada. Vamos lá, gente. Apocalipse diz que no trono de Deus tem um homem que ele vai pegar você, e a Bíblia fala que ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Não é um Deus ímpar, não é um Deus que te trata como se você fosse uma coluna. Deus, ele está vendo você, e a promessa é: eu vou enxugar as suas tristezas. O próprio Deus. A gente não serve a Alá, não é Buda, não é um Deus inacessível. É o Deus de todo o universo, totalmente pessoal com a gente. Então, a gente precisa repensar o que a gente tem colocado o nosso maior valor. Ter sucesso no mundo, ter um emprego legal, ter uma carreira legal, ter um ministério conhecido. Esse não deve ser a nossa maior preocupação na terra. Vamos ver a vida de João Batista, gente. Os discípulos contaram para João Batista tudo que Jesus estava fazendo. Amém? Presta atenção aqui, gente. Os discípulos contaram para João. João estava preso, João Batista, e os discípulos de João estavam colocando ele a par de todas as situações. Jesus está curando, Jesus está pregando, Jesus realmente está cumprindo Isaías 61, porque um dia, vamos lembrar disso, Jesus estava lá e ele leu Isaías 61, e ele leu assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou a restaurar os contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos. Aí a Bíblia diz, em Lucas 7:19, não precisa abrir, acho que vai até passar aqui, né? Mas enfim, diz assim: João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Espera aí, calma. Vamos parar aqui um pouco. João Batista duvidou que Jesus era o Messias. Não parece mais aquele homem, né? Que batizou Jesus, que viu a pomba, e Deus afirmando seu filho. Não parece mais aquele homem que respondeu a pergunta que ficou em geração por geração ecoando. Lembra? Quando Abraão foi sacrificar o filho dele, e ele fala assim: Deus vai prover o cordeiro. Mas o que aparece lá do nada não é o cordeiro. A pergunta é: cadê o cordeiro, gente? Por gerações e gerações essa pergunta se ecoava. E João Batista olha para Jesus e fala que eis o cordeiro. Ou seja, João Batista não parece mais o mesmo homem. Então deixa eu falar uma coisa para você. João não duvidava que Jesus era o Messias.
Ele passou anos no deserto se preparando, lendo as profecias. O que João fez, na verdade, ele enviou uma mensagem escondida atrás da pergunta. Porque perceba que Jesus, ele leu uma profecia falando que ele veio para libertar os presos, mas João está preso. O maior amigo de Deus da época estava preso. Aquele que é maior, de nascido de mulher, não houve ninguém. João não era igual eu e você. João Batista era o arauto do cristianismo. João Batista era o primeiro preparado para seguir Jesus. E João Batista está preso. Mas o que Jesus responde é incrível, porque Jesus é Deus, né? Ele fala assim: vão lá e falem para João, no versículo 22. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres ouvem o evangelho. Agora presta atenção no versículo 23. Presta atenção. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. O que Jesus está falando aqui para João Batista é: João, você está preso e eu não vou te soltar. Mas bem-aventurado é aquele que em mim, ou seja, não se escandalizar com os meus métodos. Bem-aventurado é aquele. Sabe o que é uma bem-aventurança? É a tradução como se fosse similar a mais do que feliz. É aquele que em mim não se escandalizar. Um dia a Teresa de Ávila estava orando e ela falou assim: Jesus, quando que vai parar de ter obstáculo no meu caminho, Jesus? Aí Jesus fala assim: não reclame, é assim que eu trato meus amigos. Aí Teresa de Ávila fala assim: ah, Jesus, é por isso que você tem tão poucos. Eu gosto muito de uma frase de Edwards, que ele diz que a terra é o único inferno que os não cristãos, é o único inferno que os cristãos vão experimentar. E a terra também é o único céu que os não cristãos vão experimentar. Aí a Bíblia fala assim, João 16, 23, 24. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que quando vocês pedirem a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Nós não estamos orando para um Deus morto. Nós temos um Deus que nos ouve no céu. E quando a gente tem essa realidade, a gente percebe que aquela velhinha prostrada do lado da sua cama, orando intercessão a Deus, ela é mais influente do que a decisão de todos os presidentes do mundo. Ela é mais influente do que a decisão do Lula. Ela é mais influente do que a decisão do Hamas, de Israel, da Rússia, da Ucrânia. A gente percebe que ela está diante do Criador do universo. Hebreus fala que a gente pode entrar com ousadia diante de Deus. Com ousadia diante de Deus. Vamos lá, gente, Hebreus fala que pela fé, presta atenção no que eu vou falar aqui. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada sua descendência. Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar Isaque, para que se cumprisse a promessa. Ou seja, Abraão cria
que Deus disse o sim e Ele é o amém. Não é sobre a promessa, é sobre a palavra de Deus. Eu lembro muito de John Knox, um reformador escocês. A rainha Mary, ela falava, da Escócia, falava que eu temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Europa. Quem era John Knox? Um amigo de Deus. E qual era a oração dele? Deus, me dá essa terra. Isaías 40, gente. Vamos abrir Isaías 40? Para a gente entender um pouquinho mais. Versículo 12. Quem Deus é? A quem a gente ora? Vamos lá, tem um ser material no trono. Existe um trono no céu, tão material quanto esse púlpito aqui. E esse ser que está no trono, ele é inclinado a ouvir as nossas orações. Mas quem Deus é? Vamos ler lá, versículo 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas? Espera aí, quando a gente vê o globo, a gente vê o mapa, a gente vê terra ali, né, os continentes, e a gente vê um tanto de azul. Aquilo tudo é água. E a Bíblia fala que aquela água, Deus mede assim, ó. É uma pocinha na mão de Deus. Fala que quem tomou a medida dos céus a palmos? Gente, você olha para cima, você acha que você está vendo o céu, mas você não consegue ver. Porque além disso daqui que a gente consegue ver, gente, vai lá, eu quero que você entenda a minha pira aqui. Além disso que a gente está vendo, existe milhares e milhares de quilômetros. Existe milhares de quilômetros, anos-luz. E a Bíblia fala que Deus, Ele pega todo esse espaço do universo e mede a palmos. 1, 2. Será que Deus é grande? Vamos continuar. Quem recolheu a medida do pó da terra e pesou os montes numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Quem lhe deu entendimento? Quem lhe ensinou alguma coisa? Quem lhe ensinou o caminho do juízo? Quem os deu conhecimento? Quem o mostrou o caminho do entendimento? Ele está falando assim, ninguém é igual a Deus. Quem ensina a Deus? Ninguém. Num capítulo onde a gente vê Deus sendo engrandecido. Vamos terminar? Versículo 29. Ele dá força ao cansado. Olha a complexidade disso. Deus que criou o universo se importa com o cansado, gente. E quem é o cansado? Sou eu. Cansado de fazer a vida dar certo. Cansado. A vida cansa, gente. Ele multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam. Os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Gente, parece que não combina, né? Um Deus que cria toda a complexidade do universo, Ele podia muito bem chegar naquele tanque onde está aquele paralítico e chegar assim e falar assim: ei, bora filho, pai chegou. Ei, eu tô aqui, calma. Ó, calma. Mas sabe o que Jesus faz? Sendo Deus, Ele se ajoelha, aí fala assim: o que você quer que eu te faça? Jesus, sendo Deus, Ele chega para aquele cara e fala: como está seu coração? Já pensou, já parou para pensar que Deus, Ele criou todas as coisas, inclusive a fome. A fome é criação de Deus. Mas Jesus, que é Deus, sentiu fome. Ou seja, Ele se submeteu à própria criação.
Agora não é uma submissão do tipo de ele se fez menor, mas eu digo de ele experimentou a criação. A gente vê, gente, muitos homens na história que não tem um nome no cartaz. São os amigos de Deus. Ananias um dia estava vivendo a vida dele comum. O livro de Atos conta. Aí Deus fala assim: ei, vai lá, tem um homem chamado Saulo, ele está cego. Aí ele para tudo da rotina dele, ele vai lá, ele ora. Aí Deus fala assim: ele vai receber o Espírito Santo. Aí ele vai lá, ora, cura. Paulo recebe o Espírito Santo. E ele vai para casa e continua a lavar a louça. Ele só impôs a mão num dos maiores pregadores do mundo. Essa é a rotina de um amigo de Deus. C.F. Josh, gente, Avamento País de Gales, 1900. Todo mundo fala de Gales, lembra de quem? Evan Roberts. Mas esse homem, ele amava Deus. E a Bíblia fala que ele ensinava. A Bíblia fala, perdoa Jesus. A história fala que ele ensinava também. Ele era um professor. Aí um dia o filho dele gazeia a aula, mata a aula e vai pro parquinho. E quando ele estava brincando com os amigos no parquinho, ele vê o pai dele andando no parque chorando. Aí ele se esconde atrás do mato assim, ó, e começa a ver o pai dele vindo na direção dele orando. E sabe o que aquele homem orava? Em lágrimas: Deus, me dá o País de Gales, Deus. Toca esse lugar com sua presença. Quem é esse cara? Talvez muitos aqui nunca ouviram falar. Ou o próprio avivamento da Rua Azusa em 1905, 6. A gente fala quem que é o cara? William Seymour. Mas antes dele houve muita coisa. Charles Parham, Agnes Osman recebeu o Espírito Santo escondida, começaram a pregar. Nisso eles conseguiram alcançar Seymour. E Seymour pegou aquela mensagem, foi para a Rua Azusa e aconteceu o maior avivamento que a gente fala. Porque a gente vê relatos dele, frutos dele até hoje. Um fruto grande disso, a Assembleia de Deus. 2 irmãos, se eu não me engano, escoceses também, ou não lembro. Mas enfim, eles ouviram uma palavra, parar. E eles foram pesquisar, viram que era no Brasil, vieram para o Brasil e fundaram uma igrejinha chamada Assembleia de Deus. E aí começa o movimento pentecostal, gente. Quem é esse cara? Ninguém sabe. Há um convite à amizade com o Espírito Santo. Talvez o que a gente precise hoje, como jovens, é se arrepender. Se arrepender de talvez querer usar o Espírito Santo. Se arrepender. E eu sei, gente, a vida é difícil. A gente tem 20 anos, ou até tipo assim, a gente tem 17 anos, terceiro ano de ensino médio, tem que decidir o que a gente vai fazer. Mas Jesus, que é Deus, ele gastava horas orando para conhecer a vontade do Pai. Deus orando com Deus, para saber a vontade de Deus. E a gente não está nem aí para orar para saber a vontade de Deus. Se Deus se submetia à oração, quem dirá nós? Quem dirá nós? Pode curvar a cabeça. Jesus, obrigado pela sua palavra. Espírito Santo, eu peço para que você convença o nosso coração. Convença o nosso coração, Jesus. Jesus, nós pedimos para que você seja o nosso único amor, Jesus. Jesus, eu peço para que cada jovem aqui receba Espírito Santo, Espírito de revelação. Eu peço para que o seu Espírito caia sobre eles e que eles tenham experiências como jamais tiveram antes.
nesses dias. Espírito Santo, eu peço para que a sua vida, a vida de Deus, flua neles. Em nome de Jesus eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficar aqui. Perto de você. Pois não há lugar melhor para me esconder. Só que eu posso ouvir